Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. E ai, gente, tô chateado porque, olha, eu tenho dois óculos, pelo menos eu tinha dois óculos. Se você está assistindo por vídeo no Spotify ou no YouTube, está vendo o belíssimo desastre que foi um dos meus óculos, que foi um dia um dos meus óculos. A perninha dele, desse lado aqui, quebrou. E foi do absoluto nada. Tava no meu rosto isso daqui e caiu do rosto e desencaixou. Eu acho que tem como arrumar. Mas olha, é justo o óculos que tem clip-on, que tem grau no óculos de sol. Mas fazer o quê? Pelo menos tem esse outro aqui, enquanto eu não arrumo esse primeiro, mas eu gostava dele. Que pena. Bom, e aí, como que vocês estão? Quebrando óculos, quebrando barreiras, quebrando a costela, quebrando alguma coisa? Espero que não, né? Porque do contrário aí você vai ter que procurar um médico, hospital, alguma coisa do tipo. Pessoal, seguinte, estou um pouquinho obcecado essa semana e muito pensativo sobre. Você tem pensado sobre como as pessoas são incríveis e quanto elas conseguem fazer coisas incríveis? Eu tô um pouco obcecado em algumas pessoas, em algumas coisas essa semana, e eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu brinco com a minha namorada que eu sou relativamente facilmente impressionável. Então não é difícil eu achar coisas muito legais, muito incríveis, por mais simples que elas sejam. E as coisas muito incríveis eu também acho incrivelmente incríveis. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês para saber se sou só eu ou se realmente a gente meio que perdeu a nossa capacidade de achar o incrível nas pessoas e tudo virou muito ordinário, tudo ficou muito blasé, tudo ficou muito Miranda, ia falar Miranda Fox, olha, Miranda Priestley e qual que é o nome da outra? Anna Wintour. Inclusive, vocês viram as duas na divulgação da capa da Vogue, os conteúdos que elas estão fazendo, meu, é muito, muito engraçado. Principalmente a Meryl Streep. Ela parece uma senhora, assim, muito, muito engraçada, que facilmente toma umas duas taças de vinho ou um whisky. Eu acho que ela tem mais cara de whisky, sabia? E aí aqui o colo já fica todo vermelho, ela já fica dançando, como se não houvesse amanhã. Ah, eu queria ser amigo dela, hein? Eu muito queria ser amigo da Mary Streep. E a Anna Wintour, eu não entendo como que pode a pessoa ser a editora-chefe, ser a bambambam bam, bam da Vogue durante tanto tempo e usar aquele capacetão de Playmobil na cabeça e umas roupas esquisitas, umas roupas feias. Vocês viram ela no Oscar e também no próprio Met Gala? Ô, gente, pelo amor de Deus, denúncia fashion aqui. É feio pra um caralho as roupas que ela usa. Pode ser de marca, pode ser de estilista, pode ser conceito, mas pelo amor de Deus. E aquele capacetão a caju? Parece que encaixou o cabelo na cabeça dela. Eu não entendo. Mas, enfim, não era sobre isso que eu ia falar. Estava falando sobre pessoas incríveis, sobre coisas incríveis. Né? Eu notei aqui algumas coisas que têm chamado muito da minha atenção. Eu gosto muito de seguir e consumir artistas. Então, principalmente desenhistas, galera que sabe fazer desenho, seja ele digital ou no modelo tradicional, papel, nanquim, enfim. E eu encontrei essa artista aqui muito, muito recentemente, tipo ontem, e eu me apaixonei pelo trabalho dela, que é, eu vou colocar aí na tela para vocês verem alguns prints, da Laura L. O arroba dela é I am Laura L, EL no final, e ela faz essas ilustrações super bonitinhas, assim, brincando com fantasia, uma coisa um pouco dark, que em algum lugar me lembra um pouco da estética de Hilda também, que é outra estética que eu sou absurdamente apaixonado, e pelas histórias também, e consequentemente pela animação. E eu fiquei pensando, putz, que legal que eu consigo ter contato com o trabalho de artistas e pessoas tão talentosas, porque se a gente for pensar em perspectiva, lá atrás, lá bem atrás, Idade Média, até um pouco antes disso, o acesso à arte, o acesso ao trabalho de artistas, ele era muito restrito, primeiro de tudo, porque ele era muito caro, e segundo, porque você não tinha formas de comunicar
o trabalho de um lugar para o outro que não fosse aquele ciclo pequenininho, aquela vila, aquela cidade, no máximo do máximo aquele país. E hoje a gente consegue se conectar com artistas e pessoas dos mais diversos lugares do mundo. Eu fui numa exposição, acho que foi ano passado ou ano retrasado, de uma artista sul-coreana, se eu não me engano, que ela faz posts e ela faz conteúdo, né? O trabalho visual dela é sobre o amor. E foi a coisa mais linda do mundo, e era uma coisa que eu não teria acesso se não fosse a comunicação que a gente tem hoje em dia. Então eu fico muito feliz e muito impressionado de viver numa época que eu consigo acessar tantas pessoas incríveis que fazem tantas coisas maravilhosas. Uma outra coisa que eu também fiquei muito obcecado essa semana, falando, né, sobre artistas e tudo que envolve criação visual e essa criação criativa, foi um perfil que eu achei assim sensacional chamado The Flags Astronaut, que eu também estou colocando as imagens aí para você. O que esse perfil faz? Ele pega as bandeiras dos países e transforma numa estética espacial. Então, como se fosse, sei lá, uma bandeira dos patrulheiros espaciais lá do Buzz Lightyear, ou até mesmo do Star Wars, como se fosse uma coisa muito galáctica. E, cara, fica muito foda e muito lindo, assim, tipo, muito, muito legal mesmo. E o bacana é que você vê no perfil que ele faz questão de dizer: isso daqui não é IA, isso daqui é um artista de verdade, que eu acho muito legal, inclusive. Também fica aí a sugestão para vocês: sigam @TheFlagsAstronaut. O inglês foi pro saco agora. Uma outra coisa que eu também fiquei muito obcecado esses últimos tempos foi com a Ray, a artista, a cantora, que canta Why the Hell is My Husband, e com a apresentação dela no iHeartRadio Music Awards, que aconteceu, bem dizer, há 2 semanas. O que eu assisti este vídeo não está escrito, porque eu pensei, meu Deus, como que essa mulher pode cantar tão bem? Como que ela pode ter esse domínio de palco? Como que ela pode... Como que ela pode? Eu acho que a minha grande pergunta, tanto para Ray quanto para esses outros artistas que eu citei para vocês, é como ele pode? Como que eles podem? Como que eles conseguem ser tão incríveis em áreas diferentes, áreas criativas, atingir, causar emoções, sentimentos na gente de formas tão diferentes? Eu fico real e embasbacado com isso, gente. De verdade, eu fico muito impressionado e eu fico muito feliz, porque as pessoas são muito incríveis. E a incrivelzeza delas tá em tudo, tá nos pequenos detalhes, tá tipo alguém que sabe desenhar, fazer se expressar por meio de linhas e cores, alguém que sabe se expressar por meio da voz e consegue traduzir ali tanto em melodia quanto em letra o que está sentindo e se conectar com as pessoas. Puta, é muito incrível isso, é muito lindo tudo isso. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que o ser humano também é incrível para o lado negativo. E é incrível onde a gente consegue chegar de um ponto de vista de falta de humanidade também. A gente viu recentemente, nessa semana, o Trump ameaçando aí quase acabar com a população do Irã, numa narrativa que parecia um filme distópico, parecia que estava assistindo uma nova temporada de The Handmaid's Tale, algo que eu de verdade nunca imaginei ver na minha vida, tipo, nessas palavras, com essa intensidade. E ao mesmo tempo você tem esse ser humano incrivelmente cruel e assustador, eu acho que a palavra é assustador. A gente tem os astronautas na Artemis 2 no espaço, fazendo o que provavelmente é uma das coisas mais incríveis do mundo, que é você conseguir sair da Terra, você ir além do que qualquer outra pessoa já foi. Isso é muito doido, né? Eu acho que o que a gente faz de incrível na nossa vida? Esse foi o pensamento que me atravessou, olhando para tudo isso que eu falei para vocês e em tudo que eu venho pensando. O que existe de incrível na nossa vida? Óbvio, a gente vai passar vidas, pelo menos a maioria de nós, sem ser um grande cantor de sucesso, sem ir para o espaço.
sem nos tornarmos presidentes, sem ser grandes desenhistas, grandes artistas. Então, o que, que tem de incrível na nossa vida? O que, que a gente faz de incrível? Isso me leva lá para o meu primeiro raciocínio, que é falar sobre como eu sou facilmente impressionável e como isso me faz quebrar a cara muitas vezes. Porque, para mim, qualquer pessoa que se propõe a fazer algo novo, de mudança, de movimentação em si mesmo e movimentação dos outros, já vale ser chamado de incrível. Você não precisa fazer com uma puta de uma excelência. Você precisa ter vontade. Você precisa querer. Você precisa amar aquilo que você está fazendo e transmitir aquele amor e a importância do que você está fazendo. Porque se esse sentimento de incrivelzeza não nasce em você, se você não acha que você é incrível no que você faz ou que você no que você está se propondo a fazer, vai ser muito difícil se você ficar dependendo da aprovação do outro. Vai ser muito difícil se você ficar esperando que a outra pessoa olhe para você e fale: putz, realmente, olha, você é muito bom nisso, você é muito legal no que você faz, isso que você está fazendo, falando, transmitindo, realmente tem valor. E é muito doido porque o sentimento de ser incrível ou de achar algo incrível, ele é paradoxal. Né? Então você tem que começar a fazer achando que vai ser incrível, mas ao mesmo tempo, parte dessa aprovação vem do outro. Não tem muito jeito. Porque se você fica falando que você é incrível o tempo todo, você tá achado de egoísta, egocêntrico. O que em alguma medida pode acontecer, lógico, depende de como você faz, mas vem do outro o aplauso. Eu sempre falo na minha terapia que não adianta eu, como comunicador, comunicar para ninguém ouvir. Isso mata o comunicador. Porque a minha função, o meu tesão de existir é comunicar. E a gente só comunica quando fala com outra pessoa, quando outra pessoa está ouvindo. Não adianta você falar para uma plateia vazia. Não adianta você falar para ninguém escutar. Só que eu preciso tomar um pouco de cuidado, e eu sugiro que você também tome um pouco de cuidado, para não jogar a validação de quem você é, do que você gosta, daquilo que você tem de precioso, só na mão do outro. Isso é foda para um caralho. E o tanto que eu já me estrepei e caí por causa disso, não está escrito. Recentemente mesmo, eu bati 2 milhões de visualizações num vídeo lá no TikTok. E eu publiquei no meu Instagram falando sobre esse assunto, falando: olha, que legal, putz, olha que legal esse trabalho, que bom que chegou nesse número e tal. E, gente, eu venho produzindo conteúdo de maneira regular há mais de um ano. Acho que vai para 2 anos, muito provavelmente. Todo santo dia, ou quase todo dia. Esse foi um vídeo que viralizou. Um. Todos os outros não pegaram esse número de visualizações ou de relevância. E várias pessoas, amigos meus muito próximos, que nunca compartilharam os meus conteúdos, não comentam os meus conteúdos, não mandam, não falam sobre, vieram me parabenizar agora. E falar: olha, parabéns, e aí, tá ganhando dinheiro com isso já? E aí você se questiona: agora só? Só agora você tá me achando incrível porque eu meti 2 milhões de visualizações? Eu tô há 2 anos praticamente produzindo conteúdo todo dia, sozinho, sem que você me dê esse reconhecimento, ou essa ajuda, ou impulsione ali, mande uma mensagem que chega, e aí quando eu bato essa cifra, né, chego nesse número, aí sim eu me torno incrível, complicado. E aí você fica se questionando, só que é difícil não entrar nesse lugar, mas quando você entra, você precisa pensar que você está fazendo coisas nas quais você acredita. Eu, pelo menos, faço coisas nas quais eu acredito. Esse podcast é uma coisa na qual eu acredito. Se eu fosse pensar em visualizações ou em número de plays para o Voando com Baleias, eu teria parado de fazer, porque é bem pouquinho. Mas esse aqui é o espaço em que eu posso fazer isso, eu posso falar sobre mim, eu posso falar sobre o que eu estou sentindo. Eu não preciso performar aqui o personagem profissional que também faz parte de mim.
E demorou um certo tempo para eu entender que isso daqui é meu. Eu não preciso que o outro me diga que é precioso. Se ele quiser compartilhar da preciosidade, do quão importante isso daqui é para mim, que legal. Se eu encontrar pessoas que ouçam minha mensagem, se identifiquem com o que eu estou falando, queiram compartilhar e mandar para mais pessoas, putz, muito legal. Quanto mais pessoas eu conseguir atingir, melhor. Mas se isso não acontecer, não significa que não tem valor. Não significa que não seja incrível. Porque a gente fica muito com esse registro. Se o outro não me acha incrível, eu não sou. Se o outro não valoriza o meu trabalho, ele não tem valor. Se o outro não me fala que eu sou bom, eu sou péssimo. E não dá para cair nesse lugar, porque o outro nem sempre vai ligar para você. Aliás, ele quase nunca vai ligar para você. E às vezes nem é por mal. Às vezes é por só uma forma de funcionamento diferente. Às vezes ele não enxerga o detalhe, o pequenininho que é o seu trabalho. Ele só enxerga quando vem um holofote gigantesco em cima. Então o que eu digo para vocês é: vocês são incríveis, se proponham a ser incríveis nas coisas que vocês fazem. Mas o ser incrível não é alcançar o lugar de uma puta excelência, um perfeccionismo que, meu Deus do céu, tem que acontecer, eu tenho que fazer e ser automaticamente bom no que eu faço. É uma construção, é uma revalidação, é você olhar para o seu trabalho, olhar para as coisas que você faz, para quem você é e falar: tem valor nisso daqui. Não importa quem me diga que não tem. Importa o que eu tô sentindo e o que eu quero colocar para fora e pro mundo. Beleza? Voando com Baleias vai chegando ao fim. Não se esqueçam então que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Estão rolando os cortes também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e também no YouTube formato Shorts, tá? No Instagram, gente, eu confesso que eu tô um pouco preguiçoso, porque assim, é a plataforma para você programar os posts, ela é uma grandíssima de uma bosta, mas tá por lá também. Eu vou tentar postar todos os dias, mas no TikTok e no YouTube tá rolando com mais frequência, então sigam lá. Também recomendem esse podcast para as pessoas que vocês gostam, mandem aí, compartilhem com quem vocês puderem e quiserem, e não se esqueçam que a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Fiquem bem, se cuidem, um abraço e até lá. Valeu, falou, tchau, tchau.